É um salmo de Davi. O período que ele foi escrito, o pessoal acredita que deva ter sido também na época da revolta de Absalão ou no momento em que Davi estava bem enfermo. Esse salmo aí vai falar sobre os inimigos que aparecem, né, externos aí, é, mas mais que um inimigo externo, era o que Davi estava sentindo no seu interior. O problema talvez aqui não seja a batalha, mas a consciência de Davi. Pastor Rick Warren diz que a nossa maior batalha está na nossa mente, e é uma verdade. Então, esse salmo ele chama um salmo de movimento, de penitência, ou seja, vem a angústia, a confissão do pecado, o arrependimento, o choro e a confiança no poder de Deus. Então, vamos lá. O Senhor não me rep... Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu mesmo sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Aí ele continua, né? Até quando? E aí ele fala lá, pois Deus, volta-te-me e livra da minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Então, o verso primeiro ali, né, ele já trata, Davi já vai falar, não me repreendas na tua ira, né? A ira no hebraico aí é tipo nariz quente, é uma respiração forte, uma pessoa que está, né, é, assim, numa situação em que o bicho vai pegar, sabe assim, né? Davi se viu nessa situação, escutando a respiração de Deus pisando forte, fala, sabe, agora eu vou te pegar, Davi, e vou te dar uma coça aí. E aí Davi, ele sabe o que ele fez, ele sabe que todo pecado tem uma consequência. Ele não foge da consequência do pecado, e isso que eu acho tão tremendo em Davi, não é essa questão, mas ele também não é bobo, né? Ele fala para Deus, né? Ó, é, tem misericórdia aí de mim, Jesus, né? Tem misericórdia de mim. Ele sabe que é, Hebreus, vamos lá para Hebreus, eu sempre gosto desse texto de Hebreus, Hebreus capítulo, só abrir aqui, né? Hebreus capítulo 12, vamos ler o verso 6 e 7, Hebreus 12, versos 6 e 7. Ele diz assim, ó, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos tem trato, tratado, né? Trata como filhos. Pois que o filho que há que o pai não corrige, aí o verso 11, descendo aí, vamos lá para o verso 11 desse mesmo capítulo. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porque entra essa questão da decepção de ter entristecido quem você ama, é, a vergonha, né, o medo.
todos esses sentimentos e essas potestades acabam influenciando a nossa vida. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, os que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Aí a gente entende que a justiça não é nossa, né? A justiça vem do Senhor. E isso traz esse trato de Deus. Então, no momento que Davi se sente ali, ele chega, né? E ele fala: Não me repreendes na tua ira, nem me castigues no teu furor. Voltando lá para o Salmos 6, aí o verso 2 e 3 tem essa questão, né? A, da angústia ali, né? Da dor ali. Então ele chega no verso 2 e ele já descreve, né? Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado, ou seja, fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Então ele já mostra lá um corpo fraco, os ossos abalados. O Salmo 51 é isso, uma alma perturbada, né? É, entre o povo hebreu não existia essa separação entre o emocional e o físico. O sofrimento moral adoecia o corpo, né? A pergunta aí até quando não é a dúvida ou falta de fé de Davi, é que ele sentia que o sofrimento era prolongado. Sabe, é uma situação bem parecida quando a gente vai para 1 Coríntios. Vamos lá para 1 Coríntios. Vou pegar aqui. Então, em 1 Coríntios, só para quando ele vai falar, 1 Coríntios 5, vamos para 1 Coríntios 5, o verso 1 e 2. Paulo vai chamar a atenção, estava acontecendo uma coisa na igreja. Geralmente se ouve que há entre vós moralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, já vi quem se atreve a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, assim, essa questão era. O pai provavelmente era viúvo, casou com uma mulher, e aí o filho estava dormindo com a mulher do pai, ou dormiu com a mulher do pai. Jacó, a serva dele, de Raquel, né? Ruben, o filho primogênito dele, dormiu com ela. E por causa disso, Ruben perdeu a primogenitura. Assim como Simeão e Levi perderam a primogenitura por causa do incidente de matar lá o pessoal de Siquém, né, por causa de Tamar, sua irmã. E aí a primogenitura ficou para Judá, que era o quarto filho. Mas aí Paulo chega, eu contudo, né, andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje, eu, na verdade, ainda ausente, em pessoa mais presente, aí ele continua, né? O verso aí, é, em presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal injúria, seja em nome do Senhor Jesus, reunido vós e meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, né? Ele fala lá da ceia do Senhor, que há muitos fracos, doentes, não poucos que morreram. Aí, quando eu chego, eles vão excluir esse rapaz da igreja. E aí, quando chega em 2 Coríntios, capítulo 2, o verso 5, 2 Coríntios, capítulo 2, então eles excluíram esse rapaz da igreja. Ele ficou assim, houve um arrependimento, sofrimento. E aí, o apóstolo Paulo, na terceira viagem dele,
né? Segundo carta de Coríntios, mas provavelmente foi a terceira viagem de Paulo ali. Ele vê aquela situação daquele rapaz na cidade e ele, ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, eu digo em parte a todo vós, basta e a punição pela maioria, de modo que não deveis, pelo contrário, perdoar-lhes e confortá-los, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Chegou num ponto em que isso é tão importante que quando a gente fala em tristeza, a culpa é maldita na vida de todo ser humano. A pessoa entra numa depressão que acaba consumindo ela, ainda em 2 Coríntios 7. Vamos lá, 2 Coríntios 7, 10. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Ele trata disso. E o verso 10 ele diz assim, ó, chega lá. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte, ou seja, a depressão. Então, Paulo viu que a situação do menino estava tão grave que ele já estava entrando num estado de depressão e que provavelmente iria aí ocasionar a sua morte aí. E aí Paulo fala, gente, vamos, basta a punição aí, porque não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é o arrependimento e não a morte de ninguém, porque Deus não se agrada da morte de ninguém. E aí, Davi, voltando lá no Salmo, né, o verso 4 aí, né? Então ele chega no 4 e 5, aí tem o argumento inesperado de Davi aí, e ele traz essa volta aí, volta, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Então, lembrando que a gente já viu, né, antes de Cristo, todo mundo que morria, como diz Efésios, ia para o inferno. O paraíso estava no inferno do lado do Hades, conforme segundo Lucas, capítulo 16. Então, Davi pede que Deus o livre pela sua misericórdia, né, o recete, a graça e misericórdia, e aí ele já dá uma. É tão tremendo porque ele dá fala para Deus, ó, vamos pensar aqui, né? Eu sei que eu errei, eu fiz errado, não devia ter feito. Estou pagando um preço que eu mereço, não questiono isso, né? Isso o meu entendimento com relação ao Salmo, né? Davi falando com Deus. Mas aí ele apresenta o mérito lá, né? Ele vai trazer o caráter de Deus. Ele fala, ó, a morte não há recordação de ti. No cemitério, o morto vai dar louvor para o Senhor. Como é que o morto não existe louvor na morte de ninguém? Então, já que eu estou vivo, não é melhor manter eu vivo para glorificar o teu nome, né? Tipo assim, olha, Jesus, né? Melhor um falar aqui, um meia-boca vivo, né, do que um destruído todo morto, né? Acaba que, né, eu não sou o melhor que o senhor tem, mas é tipo mais ou menos assim, né? Mas é melhor eu vivo aí porque eu posso glorificar o teu nome e tudo, né? É, eu vejo como Jeremias, né? Jeremias era assim, profeta, né? É, é, Jonas é bem legal. Jonas, meu filho que falou, né? O livro de Jonas é o verdadeiro profeta, né? A humanidade do profeta ali. Gente, pessoal, Deus não poupou ali, né? Jonas é o profeta, cara, se ele foge daquilo que Deus queria, tô nem aí, quero morrer mesmo. Se é lançado no mar, o peixe engole,
tá tudo acabado, e ali o peixe vomita ele, em Nínive ele vai, escolhe de manhã, não tô nem aí para esse povo, e sai 5 horas gritando igual um louco lá, e o pessoal se converte a Jesus, a Deus, se arrepende do pecado. Assim, Deus é outro nível. Louvado seja o nome do Senhor, né? E aí Davi ele traz isso, né? É, a questão do medo não é deixar de existir, é deixar de adorar, né? O medo faz parte. Salmo 23, Davi vai falar, né? Ainda que eu passe, ele não está falando que passa, mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e a tua vara me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, né? E não temerei mal algum. Então, assim, não é que não exista esse medo, mas não podemos deixar de adorar a Deus, né? Davi quer viver e quer continuar um relacionamento com Deus. E isso é tão legal que esse é o nosso desejo também, né? De continuar o nosso relacionamento com Deus. Às vezes é assim, não estamos aqui para julgar ninguém, mesmo porque nós não temos essa capacidade. Eu com certeza não tenho. Então a gente vê que é, as pessoas estão lutando aí, precisam ver a graça de Jesus, o amor do Pai, o consolo do Senhor, e que Deus possa realmente nos usar com esse propósito aí. Aí ele chega voltando no Salmo, né, o verso 6 e o verso 7 aí, aí tem, ele coloca a alma ali, né? Estou cansado de tanto gemer. A noite é um negócio fora do comum, né? Até quando a gente parece estar gripado, doente, a noite só piora, né? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas, aí é aquela liberdade poética, né? Davi aproveita aí e fala, gente, olha, ele chora tanto que meu leito está alagado. Ele consegue até nadar ali na cama dele de tanta lágrima que ele tem, né? As minhas lágrimas o alagam, né? Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. É assim, é um sentimento de arrependimento misturado um pouco com culpa, né? A culpa e o arrependimento é tão assim, eu vejo às vezes as pessoas falam assim, é, é, tem coisas que a gente não entende, mas às vezes eu vejo as pessoas querem colocar assim, igual a situação de Judas e Pedro. O pecado ali é o mesmo, não tem diferença de pecado para Deus. Aí, para justificar Pedro, eles falam, Pedro se arrependeu, ele, ele, ele foi confrontado com o pecado dele e se arrependeu, tudo, isso é fato. Judas, ele se sentiu remorso por ter errado. E aí ele não se arrepende. É, eu acredito que vai mais longe isso. A questão aí não é questão da culpa ou do arrependimento. Tem a ver com aonde você vai buscar a restauração. Judas não sabia onde buscar. Buscou a salvação dele mesmo. E aí se enforcou e se lançou no precipício e acabou morrendo. Pedro se distanciou de Deus também, só que ele não sabia o que fazer. Ele só não fez nada. Lembrando que Jesus aparece para ele 45 depois da ressurreição, né? E aí a gente tem lá nos Salmos, João, vamos lá para o Evangelho de João, só para o capítulo 22 de João,
E isso é importante por quê? Porque às vezes o verso 15, vamos pegar João 21, desculpa. João 21, o verso 12, só para a gente entender o enredo aí. Então eles estavam pescando, Jesus apareceu na praia, chamou e disse-lhe: Jesus, vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Olha só, Pedro voltou à vida dele, tipo, por exemplo, sei lá, ele ainda estava anestesiado. Será que foi verdade tudo aquilo que Jesus falou? Será que não? Então, assim, e ninguém ousava perguntar, porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, ele deu, e igual modo de peixe. E já esta é a terceira vez que Jesus se manifesta ao discípulo, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Nós estamos falando aí de 45 dias aproximadamente depois da ressurreição de Jesus. Depois de terem comido, né? Opa, depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro: Simão, filho, lembra que Jesus tinha mudado o nome de Simão para Pedro, e isso é muito importante. Agora ele coloca os dois nomes de Pedro ali, de Simão, que era o nome de batismo dele, e Pedro, que era o nome que Jesus tinha dado. Não chamarás mais Simão, mas agora Pedro. Porque Simão é um caniço, né? É alguma coisa que o vento leva de pesca, assim. Você joga, o vento vai levando. E Pedro é rocha, é aquele que está firmado. Jesus chega para Pedro e fala: o Simão Pedro, Simão, filho de João. E aí ele fala lá, ó, e acho tão tremendo isso, porque ele fala lá, o caniço, você que é levado por todo lado aí, você me ama mais que os outros? E aí ele respondeu: sim, Senhor, amo. Tipo, por exemplo, nem lembrou que errou com Deus, né? Nem lembrou que traiu. Aí Jesus olhou assim, coração orgulhoso é um problema sério. Pedro estava com o coração orgulhoso ainda. Aí ele disse a segunda vez, é, tornou a perguntar a segunda vez: Simão, filho de João. Olha só, ele trata de novo, não chama de Pedro. Ele chama o caniço: tu me amas? E aí Pedro respondeu de novo aí: tu sabes que eu te amo, Deus. Estou aí, ó, vamos pegar a espada, não era assim lá que ele falou? Todo mundo pode trair, eu não. Eu sou o cara, vamos que vamos. O orgulho ainda fazia parte da vida de Pedro. E pela terceira vez, Jesus, o verso 17, né, ele continua aí. Pela terceira vez, Jesus vai perguntar para ele, e isso aí é a chave de ouro, né? Ô Simão, filho de João, tu me amas? Nessa hora, Pedro se entristeceu de ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. A tradução do grego, Jesus sempre pergunta o ágape e Pedro responde filo, que é o amor, né? Ágape é um amor divino e filo, no grego, é um amor, é, assim, de parentesco, né? E aí Jesus, no final, ele responde, ele pergunta: tu me amas? Mas não ágape, ele não usa a palavra ágape, ele usa a palavra filo. Então, tem essas mudanças. Mas só para a gente entender que essa questão do julgamento é algo. Então, Davi, voltando o salmo lá, né, para a gente terminando aí, o verso 8 e 9 aí. Então, nós temos essa 8 a 10, 8 a 10 também não. Então, Davi já coloca isso. A questão do julgamento é assim,
Não sei a questão de Judas, eu sei que ele não voltou para Jesus, só isso. A diferença dele é que ele ficou esperando, né? Pedro ficou esperando, sabe lá o quê? Eu não sei, vou continuar. Tenho uma mulher, tenho uma filha. A tradição, né, diz que Pedro tinha uma filha chamada Petra. Apartai-vos de mim todos que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhe-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos e retire-se de súbito cobertos de vexame. Então tem essa mudança aí, a virada de ouro, vamos dizer assim, né? O Senhor ouviu a minha súplica de Davi, né? Davi, o salmo muda assim da água para o vinho, sim. Ele, como se ele levantasse, tomasse um banho de água fria e falou: opa, para com isso. O Senhor ouviu minha voz, né? Eu já chorei à noite, Deus ouviu o meu choro. E é legal porque no hebraico aqui, né, ele usa essa palavra, Deus ouviu o meu choro, a voz do meu choro, não diz a minha oração. Eu queria até ler o Gênesis, quando Agar foge, né, da presença de Abraão, né, nem precisa pôr, senão não vai dar tempo mesmo, né? Ele foge, obrigado, Sam. Ela foge, e aí lá em Gênesis ela diz assim, ó, o anjo aparece e fala, Deus ouviu o choro da criança. Assim, eu vou falar que Deus ouve mais nosso choro às vezes do que nossa oração, porque a questão não é o que você fala, é o que o coração fala. As nossas palavras, elas podem ser duvidosas, mas o nosso coração, Deus conhece o coração, como ele falou lá para na unção de Davi, né? Ele traz choro, né? A fé bíblica muitas vezes recebe paz antes da solução. E aí eu queria também ter lido lá a questão de Davi depois de Batseba lá, né? Então, assim, nós temos a disciplina, não é um abandono, né? Deus corrige a quem ama e pertence a Ele. O arrependimento envolve essa emoção, não se incomode com isso, né? As pessoas choram e nós não estamos aqui para julgar se alguém chora ou não chora, né? Não é só reconhecer o erro, é sentir essa mudança. E Deus escuta nossas lágrimas, né? Nem toda oração precisa de palavras. Eu creio que esse é um ensino do Salmo 6. E a certeza, né, que precede o milagre, a confiança nasce antes mesmo da mudança externa, né? Isso não fuja de Deus. Acho que essa é a questão, né? Judas fugiu de Deus. Pedro não fugiu. Davi também não. Confesse o seu pecado, nosso pecado. Chora diante de Deus e espere a paz do Senhor. Amém? Ó Deus, eu quero te louvar e te agradecer por esse dia em que o Senhor nos tem abençoado com a tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir a ser bênção na vida daqueles que estarão perto de nós nesse dia. Vê, sonda em nós e vê o que não te agrada e tire de nós todo o pecado, toda mentira e todo engano. Que o Senhor se agrade de nós e tenha misericórdia de nós. Somos tão falhos, tão pequenos, tão miseráveis, ó Deus. Obrigado porque o Senhor ainda olhou para nós. Abençoe quem está perto de nós e longe também, no nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia ricamente abençoado. Amém?